Talvez você já tenha chamado de coincidência. Talvez tenha pensado que foi apenas o acaso, ou o tempo passando, ou a vida seguindo o seu curso normal. Aconteceu em um dia comum, sem aviso, sem nada que chamasse atenção. Você acordou, seguiu a rotina, resolveu o que precisava resolver, e algo saiu diferente do que você esperava. Um atraso que te irritou. Uma mudança de planos que pareceu desnecessária. Uma conversa inesperada que surgiu no meio do caminho. Nada parecia espiritual. Nada parecia importante. Nada parecia digno de ser lembrado. Mas, e se não foi apenas isso? E se aquilo que você chamou de interrupção foi, na verdade, direção? E se aquele dia comum demais, sem sinais visíveis, sem respostas claras, sem nenhum milagre aparente, fosse exatamente Deus agindo? Não com barulho, não com espetáculo, não com algo que todos pudessem ver, mas de forma silenciosa, cuidadosa, precisa, porque nem toda ação de Deus vem acompanhada de sinais. Nem todo cuidado precisa ser anunciado. Hoje, eu não quero falar sobre milagres extraordinários. Não quero falar sobre respostas imediatas. Nem sobre acontecimentos que impressionam. Hoje, eu quero falar sobre algo mais profundo, mais sutil, e muitas vezes ignorado. Deus agindo quando nada parece espiritual. Porque, muitas vezes, o problema não é que Deus não esteja presente na nossa vida. O problema é que nós aprendemos a reconhecer Deus apenas quando algo extraordinário acontece. A gente espera Deus no que impressiona, no que muda tudo de uma vez, no que rompe a rotina e chama a atenção de todos. A gente espera Deus na resposta rápida, na porta que se abre de repente, no milagre que ninguém consegue explicar. Mas a vida real não funciona assim. A maior parte da vida não é feita de grandes acontecimentos espirituais. Ela é feita de dias comuns, de decisões pequenas, de tarefas repetidas, de responsabilidades silenciosas. Dias em que você acorda, cumpre o que precisa ser feito, lida com seus próprios pensamentos, com suas dúvidas, com seus medos, e vai dormir sentindo que nada especial aconteceu. E, sem perceber, a gente começa a achar que Deus só age quando algo extraordinário acontece, como se ele estivesse ausente nos dias normais, como se o cuidado de Deus dependesse de acontecimentos visíveis. E é aí que nasce uma frustração silenciosa, porque, enquanto esperamos algo grandioso, Deus pode estar agindo de forma simples, constante e invisível. E é exatamente nesse ponto que o coração começa a se confundir, porque você continua orando, continua acreditando, continua tentando fazer o que é certo, mas os dias passam e nada parece mudar. Você pede direção e não recebe respostas claras. Você pede um sinal e a rotina segue exatamente igual. E, aos poucos, surge uma inquietação silenciosa, uma dúvida que não nasce da falta de fé, mas do cansaço de esperar. Você começa a se perguntar se está ouvindo Deus errado, se errou em alguma decisão, ou se simplesmente ficou esquecido. E o mais difícil não é a dor em si, é o silêncio, porque a dor ainda pode ser explicada, mas o silêncio parece abandono. Só que existe algo aqui que quase ninguém fala: o silêncio de Deus. Não é a ausência de Deus. Muitas vezes, é exatamente no silêncio que Deus está trabalhando de forma mais profunda. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus pode estar alinhando caminhos, protegendo decisões,
ou amadurecendo o seu coração para aquilo que ainda virá. Nem todo cuidado faz barulho, nem toda intervenção é visível, e nem toda resposta vem rápido. Talvez você não perceba, mas muitas respostas de Deus chegam sem aviso. Elas não vêm com sinais no céu, nem com uma voz audível, nem com explicações imediatas. Elas chegam disfarçadas de atrasos, de portas fechadas, de caminhos que parecem não fazer sentido. Porque nem tudo que parece negativo é perda. Às vezes, é livramento. Deus vê o que você não vê. Conhece pessoas que você ainda não encontrou. E enxerga consequências que hoje estão fora do seu alcance. Enquanto você pede pressa, Deus trabalha em profundidade. Enquanto você quer respostas rápidas, Deus constrói bases firmes. Enquanto você tenta entender o agora, Deus já está cuidando do depois. E isso é difícil, porque exige confiança, não controle. Exige fé, não explicações. É exatamente aqui que muitos desanimam. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque cansaram de não entender os caminhos dele. Mas o agir invisível de Deus nunca é atraso, nunca é descuido, nunca é esquecimento. Ele chega no tempo certo, do jeito certo, e para cumprir um propósito maior. Mesmo quando você ainda não consegue ver. Enquanto você espera, Deus trabalha. Ele não trabalha apenas nas circunstâncias. Ele trabalha em você. Enquanto você olha para fora, Deus olha para dentro. Ele fortalece o seu caráter, corrige expectativas e alinha o seu coração com aquilo que realmente sustenta. Porque nem sempre o problema é a promessa. Nem sempre é o tempo. Nem sempre é Deus. Às vezes, o preparo ainda não terminou. Deus sabe que receber antes da hora pode gerar ansiedade, orgulho ou dependência errada. Por isso, Ele ensina paciência, ensina confiança, ensina descanso. Mesmo quando tudo parece parado, nada está desperdiçado. O céu nunca fica em silêncio por acaso. Enquanto você sente que nada acontece, Deus remove excessos, cura feridas antigas e fortalece raízes profundas. Você pode não perceber agora, mas está sendo moldado, preparado e cuidado, não esquecido, não abandonado, não deixado de lado. A espera não é castigo, é processo. E então, chega o momento em que tudo começa a fazer sentido. Não de uma vez, não com todas as respostas, mas com paz. Aquilo que antes parecia apenas rotina se revela cuidado. O caminho comum se mostra guiado. E você percebe que Deus esteve presente nos detalhes pequenos, nos dias simples, nas decisões silenciosas. Ele estava ali quando você acordou cansado, quando seguiu mesmo sem vontade, quando orou sem sentir nada. O sagrado não chegou com barulho, chegou com constância. Porque Deus não transforma apenas grandes momentos. Ele transforma o cotidiano, a conversa simples, o trabalho honesto, a espera paciente, o coração que não desistiu. E então você entende:
que o comum se tornou sagrado. Não porque tudo mudou, mas porque Deus sempre esteve ali. E a fé que antes era esforço, agora é descanso. Porque você sabe, sem dúvida, sem pressa, que Deus nunca saiu do controle. Mesmo quando você não via, mesmo quando não sentia, mesmo quando não entendia.